Anunciei aí no meu grupo do Telegram, anunciei nos grupos de WhatsApp, aqui no Stories, para chamar os dentistas, para a gente criar um canal aqui para eu compartilhar as minhas ações nas minhas clínicas nesse momento difícil que a gente está enfrentando, né? Então, quero falar aqui com os dentistas. Quem for dentista estiver entrando, fala para mim de onde você é, né? De que cidade aqui do Brasil você é. Se você tem amigos dentistas e quer compartilhar isso com eles também, compartilha essa live. Compartilha aqui embaixo, tem um aviãozinho, como se fosse um aviãozinho de papel, clica aqui, né? Eu sei que os dentistas estão passando por um momento muito angustiante, né? Esse momento que a gente vive aqui no Brasil. Eu estou falando hoje, é terça-feira, né? Hoje é dia 17 de março e a gente está vivendo um momento único, né? Na história, acho que na história do mundo, né? E na nossa história de vida. Então, você que é dentista, fala para mim de onde você é. Eu vou esperar um pouco os dentistas entrarem aqui e já vou conversando com quem estiver aqui comigo, fisioterapeutas, nutricionistas. Eu sei que tem bastante gente, até de outras profissões que estão aqui, né, comigo, que estão nas minhas redes sociais também, que acompanham aquilo que eu compartilho, né? Eu sou Carla Alvarenga. Para quem não me conhece, tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e eu compartilho pelas redes sociais assuntos sobre crescimento no consultório, crescimento de clínica, sobre marketing, sobre divulgação, né? Mas eu não poderia deixar de, nesse momento, falar do que está acontecendo nas minhas clínicas, né? Ó, Ananda, interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Tá certo? Então, Ananda, seja bem-vinda aqui. Vamos conversar. Eu quero fazer lives diárias a partir de hoje, todos os dias, para compartilhar aqui o que está acontecendo, né, nesse momento. E com os dentistas, eu tenho recebido muitas mensagens de dentistas desesperados, né, que os pacientes sumiram, desapareceram, ou o que vai ser, como é que vai ser no consultório, porque não está entrando faturamento, não está entrando paciente, e eu entendo isso, né? Então, quem é dentista, que coloca da cidade que é, de onde é, vamos conversar aqui todos os dias. Cada dia vai ser um dia diferente, né? Por isso eu pensei muito antes de... Pensei muito não, na verdade, eu pensei ontem à noite, como é que eu posso dividir mais e ajudar os dentistas nesse momento? Será que é falando sobre divulgação do consultório, né? Sobre redes sociais, como atrair pacientes para o seu consultório? Nesse momento não adianta falar sobre isso. É um momento em que as pessoas estão com a atenção total, né, no que está acontecendo, né, nessa contaminação, nessa disseminação desse vírus, do coronavírus, né? Aqui, Jordânia Calixto, bom dia. Então, dentistas, compartilhem essa live. Aqui tem um aviãozinho, compartilha com os seus colegas dentistas, coloque lá no grupo de WhatsApp. Eu vou entrar aqui todos os dias, não sei até quando a gente tiver coisas a compartilhar aqui. A ansiedade, a angústia é muito grande nesse momento, né? Então, a minha intenção aqui é compartilhar. Aquilo que eu estou fazendo não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que você decide fazer no seu consultório, né? Tem dentistas que decidiram fechar porque querem ficar em casa, porque acham que o risco é muito alto, e tudo bem, né? Não tem certo e errado. Aqui não é um encontro para julgamentos em relação a isso, né? Só que a gente não pode se desesperar, se apavorar, porque isso não ajuda. Então, se você ainda está com o seu consultório aberto, ou se você resolveu fechar por alguns dias, é importante pensar, porque isso vai passar. Isso vai passar. A gente sabe disso. Quando? Não sei. E é por isso que eu quero entrar aqui todos os dias, porque eu não sei até quando vai isso, né? E eu também tenho as minhas decisões para tomar, baseado na minha realidade, né? Baseado na realidade do país, né? Baseado na realidade do mundo. Então é importante a gente estar ligado em tudo, e eu sei que estamos ligados, né? Para a gente tomar as decisões embasadas, né? As decisões e com tranquilidade.
Tomar decisão no desespero é a pior coisa que a gente pode fazer. Então aqui eu vim compartilhar, contar um pouco como é que tem sido o dia a dia nas minhas clínicas. Tudo mudou lá, né, em relação ao atendimento, em relação à equipe, enfim, e o que é que a gente tem feito, né? As minhas filhas já estão sem aula, já estão em casa, né? Eu saio de casa, eu tô na minha casa agora, saio de casa, vou para a clínica, da clínica para casa, simples assim. Então já estamos com a mobilidade completamente reduzida aqui, e tem que ser, né? Tem que ser assim. Mas como eu vejo muitos dentistas angustiados, né, nesse momento, então eu quero compartilhar aquilo que eu tô fazendo, como é que tá acontecendo comigo, porque eu tô nesse jogo junto com todos os dentistas, é a mesma realidade, né? E a minha família depende do consultório, depende da clínica, né? Só que a gente está inserido num contexto agora, então o que fazer? Né, para onde ir, o que fazer, o que não fazer, né, o que eu tô fazendo. E aqui eu quero dividir no sentido de compartilhar, de estar junto, da gente criar aqui um canal para poder conversar, né, para que as pessoas, para que os dentistas até vejam outros aqui, né, que estão passando pelo mesmo momento angustiante, e que a gente não tá sozinho, né, não tá sozinho. E que precisa passar por isso, vai precisar superar isso, e vamos ver como, né? E se a gente só fica num estado de pânico, só fica atrás das notícia o tempo inteiro, né? Fica ouvindo as desgraças que estão acontecendo lá fora, isso não traz nada de bom pra gente, né? E a gente ainda compartilha aquilo, isso não traz nada de bom, só traz mais ansiedade. Só traz mais preocupação, não vai te ajudar a tomar a decisão certa no seu consultório, não vai te ajudar a passar tranquilidade para sua família em casa, né? Eu acredito que muitos aqui tenham filhos, tá? Então se você é dentista, coloca aí para mim de onde você é. Eu entrei aqui hoje sem avisar, né? Vou estar aqui todas as manhãs até quando isso tudo já se acalmar, né, para compartilhar o que vai acontecendo comigo e nas minhas clínicas. Então compartilha, coloca primeiro para mim aí de onde você é, eu quero muito saber. Tem pessoas, tem dentistas aí do país inteiro, né, que estão comigo aqui nas redes sociais, e compartilha aqui essa live. Tem um aviãozinho aqui, compartilha com aquele dentista, aquele que é seu amigo, aquele que você sabe que tá nervoso com essa situação, que tá um pouco fora da sua tranquilidade, né? Bom dia, aqui é Thaís, sou do Rio de Janeiro. Oi, Thaís. Então, tem Rio, tem São Paulo, e é isso, gente. Então, vou falar um pouquinho do que tem acontecido nas minhas clínicas. Quando que tudo começou, né? Tudo começou que eu comecei a perceber, que eu comecei a ter uma atenção maior e parar para pensar que rumo a gente iria tomar. Foi na quinta-feira passada. Aqui é Thaís, não sei o que farei, por enquanto estou atendendo, mas vou remarcar as cirurgias. Então, a gente não sabe, né? Não sabe o que vai ser no dia seguinte, mas é importante pensar, planejar, né? Não sei o que farei, mas é importante, Thaís, parar agora para planejar os próximos dias, né? O que é importante. Então vamos falar um pouco sobre isso, e compartilha essa live, compartilha esse vídeo com seus amigos dentistas que estão passando pela mesma situação, tá? Então vamos lá, na quinta-feira passada, no dia 12, o que aconteceu? Era meu dia de atendimento. Quem sabe, quem já me conhece aqui sabe que eu sou ortodontista, sou odontopediatra. E aí, quinta-feira é meu dia de atendimento o dia todo, e eu percebi os pacientes chegando ali na clínica e não me cumprimentavam, pegando a mão, e todo mundo falando, acho que 80% dos pacientes só falavam desse vírus, do coronavírus, só falavam disso, falavam da Itália, porque eu recebi um áudio, porque isso, porque aquilo, e começou uma pessoa que desapeguei dos telejornais, né? Eu não vejo televisão, mas mesmo nas redes sociais eu não fico buscando muitas notícias, porque eu parto da premissa de que as notícias chegam até mim. O que é importante
e aquilo que eu preciso saber acaba chegando até mim. E chegou até mim na quinta-feira passada realmente com ênfase ali bem perto de mim, porque eu já sabia o que estava acontecendo, né? Foi na quinta-feira passada. E aí, inclusive as crianças, né? Eu atendo bastante ortopedia, crianças ali de 6, 7 anos falando do coronavírus e falando assustadas, não sabiam se iam continuar indo para a escola, aquela coisa toda que a gente, né, já tá vivendo. Na sexta-feira passada, no dia 13, aí eu comecei a buscar por notícias, né, previsões e tal, até para pensar o que vai ser, como será que vai ser, como é que a gente deve agir, né, dentro das minhas clínicas, em casa, né, buscando informações do CFO, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Infectologia. Para mim eram esses 3 órgãos que eu constantemente buscava informações para saber qual seria o direcionamento para a gente da área da saúde, né, como é que a gente deveria agir, o que é que deveria fazer, né, como se proteger, como proteger os pacientes, enfim. Porque é isso que a gente deve seguir, é o que os órgãos competentes dizem pra gente, né? E sempre também usar o bom senso, enfim, e cada um tem aí a sua realidade. E aí eu fui buscar essas informações, então o que fazer, e na sexta-feira a gente teve o primeiro caso confirmado aqui em Campinas, né? Eu sou de Campinas, tenho clínicas aqui na região, mas a cidade maior aqui é Campinas, das minhas clínicas. Então foi o primeiro caso confirmado na sexta-feira. Aí entrou sábado, a gente atendeu. Então na sexta-feira o que foi que a gente fez, né? Isso aqui eu quero falar com vocês. Ontem eu recebi uma mensagem de uma dentista desesperada, ortodontista. Carla, você não sabe, os pacientes de orto, atendi hoje, né? Isso na segunda-feira. E aí é complicado isso, né? A gente sabe como é. E ela, não, porque o meu consultório é dentro do shopping e, enfim, eu tenho aluguel para pagar, como é que eu vou fazer? O que a gente fez na sexta-feira, eu me reuni com a minha equipe, né? Eu tenho feito todos os dias umas reuniões rápidas para a gente definir o que vai ser naquele dia, o que vai acontecer, quais vão ser as ações do dia. E na sexta-feira eu falei assim, olha, a recepcionista vai ligar para todos os pacientes do sábado e da segunda-feira, né, para lembrar da consulta, além da mensagem de WhatsApp, porque a gente manda para todo mundo por WhatsApp um lembrete da consulta, dia e hora, né? Então, além da mensagem do WhatsApp, que é uma mensagem fria, a gente vai pegar o telefone e vai ligar para todo mundo para perguntar, né, para lembrar da consulta, e se a pessoa for desmarcar, perguntar por quê, né, para a gente entender quantos pacientes vão desmarcar por conta do medo do coronavírus e a gente poder ver caso a caso qual é o caso que precisa mesmo ir lá na clínica, que precisa ser atendido, né, porque a gente deixando de atender o paciente, muitas vezes o paciente tem uma infecção ali, principalmente criança, né, uma infecção dentária, que aquilo pode se agravar em algumas semanas e ele precisar até de um atendimento médico. A gente precisa evitar isso, né? Eu e as minhas clínicas, né, precisamos evitar isso nas crianças, né, e nos adultos também. Então, cada caso foi avaliado ali no telefone, né? Teve pacientes que desmarcaram, que não, porque a recomendação é ficar em casa, então eu não vou no dentista, e teve pacientes que falaram, não, então eu vou sim. E a minha recepcionista estava com um roteiro, um script na mão, né, para falar exatamente a mensagem que eu queria passar para os pacientes, né, para tranquilizar os pacientes em relação a todos os procedimentos de biossegurança dentro da nossa clínica. Né? E isso falado no telefone, porque no WhatsApp não funciona tão bem. O WhatsApp é mais frio, né? Então tem que ser ligação, é um momento de 1 a 1, é um momento de entender, é um momento de acolher, tá? E assim, no sábado, a gente teve um atendimento praticamente normal, poucos pacientes desmarcaram. E acompanhando sempre, claro, as notícias, acompanhando a evolução disso, né? Como é que isso estava acontecendo. E aí ontem foi a segunda-feira, né? E aí passou o final de semana,
né? O final de semana aqui na minha região foi uma loucura, foi uma corrida ao supermercado, enfim, as pessoas realmente parece que caíram em si, né? Pelo menos as do meu convívio, caíram em si, foram ao supermercado, fazer estoque de comida, enfim, né? E isso foi o final de semana. Chegou a segunda-feira chegou, né? Foi ontem, no dia 16 de março, e realmente a gente percebe, né? Passa a perceber cada vez mais que o isolamento é fundamental, que realmente ficar em casa, que é isso que vai conter essa progressão exponencial dessa doença. Tá bom, então a gente entende isso, né? E aí, minhas filhas estão sem escola, né? As escolas fechando, a partir de segunda-feira já é um decreto do prefeito, mas muitas escolas aqui já fecharam. E aí, qual é a rotina aqui? Minhas filhas já estão em casa e eu e meu marido é de casa para a clínica, da clínica para casa, né? No supermercado já as gôndolas lá já esvaziando de alimentos e enfim, estão repondo lá, mas as pessoas já estão indo atrás de comida mais, né? Ok, e aí qual é a recomendação? E aí ontem, né, lá na minha clínica, ontem foi segunda-feira, era início da semana, né, e o desafio, qual era o desafio? Né? Primeiro, a incerteza se os pacientes iriam ou não. Eu não sei como é que vocês estão passando por isso, mas eu vejo muita gente com a sua agenda toda desmarcada, os pacientes, ninguém indo para consulta, né? O que aconteceu na segunda-feira foi que menos pacientes foram para consulta, mas a gente ainda teve um movimento bom nas clínicas, né? Sempre com todos os cuidados em relação à biossegurança, os avisos. Então, uma das recomendações com os nossos pacientes é chegar na clínica e a gente direciona para o banheiro para lavar as mãos, por exemplo. Né? Essa é uma das ações simples. Ah, Carla, mas eu tenho álcool gel. Bom, se por acaso acabar o álcool gel da sua recepção, né? Aqui em Campinas está em falta o álcool gel, né? Então, o que a gente tinha já acabou. E a gente está aí numa fila de espera, né, para mais álcool gel, e aí a gente direciona os pacientes para lavarem as mãos. Então a gente tem banheiros ali na recepção bem perto, vai lá, lava bem as mãos, a gente orienta até como lavar, e esse já é um primeiro procedimento. A Daniela aqui, oi Daniela, como é que tá aí na sua cidade, né? Nas suas clínicas, Daniela também tem clínicas, é minha aluna. E aí, ok, então a gente a minha equipe, né, uma preocupação minha era em relação à equipe, ao estado emocional, né, das minhas funcionárias, dos dentistas, como é que estava, eu tinha que orientar, ontem era o momento da gente sentar, orientar o que fazer, como é que vai ser, como devem ser os atendimentos, tudo que a gente precisa para melhorar ainda mais a biossegurança, para proteger ainda mais os pacientes e a equipe, né? Então, ontem foi esse momento. Entender também quais procedimentos a gente continuaria a fazer, né? Então, por exemplo, a partir de hoje, a gente vai deixar de fazer as cirurgias, né? Cirurgia de terceiro molar, cirurgias, porque isso pode acarretar algum problema que precise de algum atendimento médico, né? E a gente não sabe o que vai ser daqui os próximos dias, então é importante a gente eleger, né, alguns procedimentos, pensar para frente um pouco, né? Para frente até o final dessa semana e semana que vem, né? A gente não sabe como vai ser na próxima semana. Agora, é sempre importante, Carla, nossa, mas você está falando, é tudo tão incerto. É incerto mesmo, né? A vida é uma incerteza e hoje a gente está vivendo realmente a comprovação disso, né? De que a gente não tem certeza de nada do que vai acontecer. A única certeza que a gente tem é que isso vai passar, né? Porque já aconteceram situações parecidas aí, anteriormente, né, na história da humanidade, e passou,
né? A questão é como é que cada um de nós vai passar por isso, em relação ao estado emocional, em relação ao estado financeiro, né? Daí no final do mês que vem, né? E como é que a gente tem que agir pensando em toda a comunidade, né? E também pensando na nossa vida. Então isso vai passar, ok, então vai ter um momento que as coisas vão retomando, e vão, né? É importante a gente não ficar preso hoje. Tudo bem, a gente está vivendo um momento que é um dia de cada vez, porque a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? Eu não sei. Hoje eu ainda não fui para minha clínica. Eu não sei como vão ser os atendimentos lá, como é que as coisas vão andar lá. Amanhã eu vou dividir com vocês isso. Hoje, para terem ideia, eu busquei saber na internet. São 2 casos confirmados aqui em Campinas. São 2, né? Tem vários outros suspeitos ainda a serem confirmados ou não, né? Muitos outros. E aí a gente vai acompanhando isso, né? Acontece que é importante a gente pensar, isso vai passar, e como é que eu vou passar por isso, né? Emocionalmente e dentro do meu negócio, tá? E aí, continuando aqui, importantíssimo foi eu tranquilizar a minha equipe, né? Então, um desafio, ontem teve uma funcionária que estava até se sentindo mal lá, e todo mundo achou que ela tivesse com febre, tossindo e tal. Na verdade era uma dor de garganta. Isso já causou um certo, enfim, uma preocupação. De repente a gente já fica pensando que tem algo mais ali, né? E aí eu chamei a funcionária e fiz todas aquelas perguntas do fluxograma que foi dividido com a gente, né? O CFO, enfim, a Sociedade Brasileira de Infectologia coloca ali algumas perguntas para a gente fazer para os pacientes no telefone, né? Para ver se agenda ou não. Se já teve febre nos últimos 14 dias, se já teve, tá com dificuldade respiratória, enfim, existe, a gente sabe, tem recebido ali nos grupos de WhatsApp e tudo mais, isso deve ser feito, tá? Então, por isso é tão importante telefonar para os pacientes, para conversar com cada um, e aí ver, vem para o consultório ou não, fica em casa, né? Vamos agendar depois de 14, 15 dias. Tá? E aí, essa funcionária, isso é importante fazer com a equipe também, né? Quem tiver uma equipe, quem tiver uma funcionária, é sempre bom ver se ela tá bem de saúde, se não tem nenhum sintoma aí de gripe, que, né, pode ser algo suspeito, e aí deixar a pessoa em casa por 14 dias. Né? Essa é a recomendação, então a gente tem que seguir as recomendações. E essa minha funcionária veio, na verdade estava com dor de garganta, e aí era só uma dor de garganta, já tinha procurado o médico semana passada, e aí a gente falou para ela ficar em casa, fica em casa aí uns dias até se recuperar, amanhã a gente conversa depois, e ela foi para casa dela ontem. Então qualquer situação que aconteça ali gera um estresse, né? E a gente precisa estar tranquilo dentro do possível para passar tranquilidade para a nossa equipe. Né? E se você é dentista, né, tá preocupado com o futuro, tá preocupado com o que vai acontecer, com o que vai acontecer hoje no seu consultório, né? Eu tô aqui para compartilhar com você o que está acontecendo comigo. Então vamos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos colegas dentistas. Aqui tem um aviãozinho, um símbolo de um aviãozinho de papel. Clica aqui, compartilha com todo mundo, compartilha com os dentistas, compartilha porque estamos todos no mesmo barco hoje. Né? E quem é que vai sobreviver depois? É quem não ficar parado, não ficar preso aqui, tá? Porque isso vai passar, né? Isso tem que passar. Quando? Quando, Carla? Mas quando, Carla? Não sei, né? Eu não sei quando isso vai passar, mas vai, né? E aí é preciso sempre ter em mente o que é que eu vou fazer até lá. E aí, continuando aqui, né? Eu até pedi daí ontem para uma funcionária ficar em casa. Ela não tinha nenhum sintoma, não estava dentro de nada das perguntas do fluxograma, mas eu vi que já causou
né, um sentimento assim na minha equipe de insegurança. Eu falei, vai para casa, tudo bem. Então é importante a gente ter esses cuidados no consultório com os pacientes. O paciente chegou no balcão, também fazer essas perguntas, né? Teve febre, teve contato, enfim, viajou para o exterior nos últimos 14 dias. Então façam aquelas perguntas, eu recomendo, né? É o que a gente tem feito, tá? O que a gente vai fazer a partir de hoje, né? Então hoje eu vou para a minha clínica. As cirurgias nesse momento vão ser canceladas. Então isso é uma das ações que a gente vai fazer para os próximos dias. Vamos ver quantos pacientes vão, né? Vão às consultas, eu não sei. Cada dia vai ser um dia diferente, vamos ver. Eu realmente não sei e por isso eu tô aqui para compartilhar com vocês o que eu vou pensando para frente, né? Isso pode ajudar alguns de vocês, ou no mínimo psicologicamente tá num grupo de pessoas que estão vivendo o mesmo desafio, tá? Então, cirurgias, né? A ortodontia, os atendimentos de ortodontia a gente ainda quer continuar. Eu pretendo aí para mais alguns dias, né? Quem sabe essa semana, não sei, né? Quando existir realmente uma necessidade, eu vou acompanhando o número de casos, a evolução disso, realmente entender como é que isso vai evoluir, para entender até quando a gente vai estar em atendimento e a partir de quando, de repente, se for necessário, né, a gente vai parar. Se for necessário, a gente vai parar, é claro que sim, né? Estamos todos aí acompanhando. Aqui na minha região ainda tem, o comércio ainda está aberto, são poucas pessoas que estão circulando na rua, já diminuiu muito, né? Eventos todos cancelados, jogos de futebol e encontros, palestras, tudo cancelado. Aqui no estado de São Paulo foi, não sei como é que está no Brasil todo, não sei se isso é uma determinação nacional ainda, eu acredito até que não, né? Mas em São Paulo sim. Todos os eventos até o final de março foram cancelados com mais de, não sei se mais de 200 pessoas, enfim, mais de 500, acho que mais de 200 pessoas, não tenho essa informação certa, tá? Então, cirurgias a gente vai deixar de fazer por um tempo, né? Justamente pela possibilidade de ter uma complicação. Então, tudo que a gente precisa evitar com os nossos pacientes, quem está atendendo, quem está em atendimento, é que exista qualquer risco de uma complicação e que o paciente precise procurar um atendimento no sistema de saúde, né, hospitalar, porque é isso que a gente tem que evitar. Bom, aqui é a Thaís, aqui no Rio todos os eventos foram cancelados, então o Rio também, né? O estado de São Paulo e Rio de Janeiro são os mais populosos, né? São os mais afetados, né? E são mesmo. E sempre vai ser assim. E aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? E aqui ontem o segundo caso foi confirmado. Aqui são 2 casos confirmados, né? Como eu falei. O que a gente tem feito então? Qual é o direcionamento para a nossa equipe? É realmente entrar em contato com os pacientes, esclarecer o que deve ser esclarecido, né? E acolher muito bem aqueles que chegam, né? Organizar a sua agenda no sentido de cada paciente e falar para ele no telefone também, para chegar só no horário atendido, no horário marcado, né? Para ele chegar no horário marcado, não chegar antes, porque tem uma chance muito pequena de ficar esperando, né, de ficar ali na recepção com mais algumas pessoas. Tem lá a recepcionista, na minha clínica são vários dentistas atendendo, então pode ter ali alguns pacientes na recepção. Apesar da recepção ser grande, a recomendação é que a gente fique 1 metro de distância das pessoas. Então, para que a gente siga todas as recomendações, é preciso que a gente organize o nosso atendimento. Tá? Isso aqui eu tô falando quem trabalha ali quando tem 2 consultórios ou 3, né? Mas para o dentista que trabalha sozinho ali, o ideal realmente é atender um paciente, aí ele vai embora, aí atende o outro, né? E não, nesse momento, a nossa posição aqui na região, né, aqui na minha cidade, é de manter os atendimentos necessários,
né? Então, os pacientes por si mesmos, eles já vão, eu acredito, né? Eu acredito nisso, né? Não sei o que vai acontecer nesse momento, não sei mesmo. Vamos ver, amanhã eu falo com vocês sobre isso, como é que foi hoje. Que eles mesmos vão restringir o nosso atendimento, né? Então vai já diminuir, vai ter muita gente que vai querer ficar em casa, né? Daniela, entender que não é um período de férias e sim um resguardo, claro, né? Não é um período de férias, não é hora para viajar, enfim, né? É o que a gente ouve das autoridades, né? Então, uma das coisas, né, que a gente precisa fazer, ouvir as autoridades e ter bom senso dentro do consultório, né? Aqui na minha região, eu acredito que no Brasil todo, não teve nem prefeito, nem governador que falou para fechar todos os estabelecimentos, né? Então, o que estão fechando são as escolas, são a partir da semana que vem até, mas aqui em Campinas as escolas se anteciparam já, o que eu achei muito bom, né? Precisa realmente, as pessoas precisam estar mais em casa, né? E cada escola tem milhares de alunos, né? Então é importante entender, seguir as recomendações, né, de quem é autoridade, porque as autoridades vão agir de acordo com os dados que já tem, né, dos outros países que já passaram por isso agora há pouco tempo, né? China, Itália, Coreia do Sul, Japão. Então, o que é que alguns fizeram lá que conteve, né, essa infestação, né, essa contaminação rápida? O que é que fizeram alguns países? Sim, alguns países estão controlando isso, né? E aí o que é que a gente precisa fazer para também controlar? Então já existem dados, né? A gente tem uma vantagem em relação a isso. Agora cabe à população fazer o que for recomendado, né? Então aqui a nossa posição é fazer o que for recomendado, né? Então vamos ver hoje como que vai acontecer, né? Como tudo vai andar lá nas minhas clínicas. Por isso eu abri esse canal aqui para a gente conversar, para a gente dividir o que está acontecendo, né? Para eu poder ajudar de alguma forma, para dizer aqui, né? Dizer aqui que vai passar, né? Eu tenho projetos de investimento para esse ano que vão precisar ser repensados, claro, mas eu não vou desistir deles, mas a gente vai precisar parar, reavaliar, repensar o que é que vai fazer, o que não vai fazer nesse momento ou nos próximos meses, né? Tudo vai depender de como andar todo esse processo aí, né? Tudo vai depender do que for acontecendo dia a dia aqui, né? E nós vamos passar por isso, né? E vai sobreviver, vai ficar quem realmente entender que não pode ficar paralisado, né? Então tá, se eu precisar ficar uns dias em casa, o que é que eu vou fazer nesses dias? Só ficar buscando notícia, ou eu vou pensar, nossa, quando isso retomar, como é que eu quero estar? O que é que eu vou fazer? Assim que a economia for voltando a aquecer, porque vai acontecer, né? Daí o que é que eu vou fazer? Eu vou estar preparada para quê? Vou estar preparado para quê? Né? Se ficar paralisado só pensando em desgraça, só pensando em coisa ruim, vai demorar para voltar, né? Para voltar. E aí isso pode ser até fatal para o seu negócio. Isso é, né? Só que o que fazer? Então eu quero dividir aqui o que eu for fazendo, o que eu vou estar planejando, pensando para depois. O que for possível planejar, eu sei, é claro, tudo isso é uma incerteza, tudo isso é um ponto de interrogação gigante, né? Para a minha vida, para a vida de vocês, para a vida do mundo, né? E o que eu falo aqui está acontecendo no mundo, é o mundo, né? E são acontecimentos que a gente nunca imaginou que fosse passar, não é? Eu nunca imaginei que fosse passar por uma situação dessa, parece um filme. Né? Parece que a gente está num filme. Quantos filmes a gente já assistiu que era assim, né? O medo de sair na rua,
E aí a gente não pode ficar preso nisso, tá? Porque isso faz muito mal pra gente. A gente começa a dormir mal, né? A pensar que, nossa, e agora tá tudo acabado? Calma. Vamos fazer algumas ações. Quem tiver com consultório ou clínica aberto, o que é que eu vou fazer lá? Né? O que é possível fazer nesse momento? Como é que eu vou planejar alguma coisa para a minha retomada? Tá? E vamos conversando aqui. Eu sei que alguns aqui são dentistas que têm um consultório só, né? Outros que já têm clínica. Dependendo da sua especialidade, eu na minha especialidade, eu ainda posso manter algum atendimento ali, né? Mas cada um tem uma especialidade diferente e vai entendendo até onde pode ir, né? Até onde deve ir. É claro, bom senso aliado à informação, é isso que a gente tem que ter nesse momento, né? Então eu desejo a vocês um ótimo dia, né? Dentro do possível, mas um ótimo dia. Estamos aqui com vida, com saúde, né? A gente tem saúde, né, para seguir, né? E para levar, digo mais, para levar informações verdadeiras para as outras pessoas, para não ficar compartilhando notícias desesperadoras, né, que não vão ajudar a gente nesse momento. Né? Compartilhe só aquilo que ajuda as outras pessoas, por favor. Né? Eu tenho recebido tantas notícias terríveis. E o que isso vai me ajudar? No que isso vai ajudar o meu país, a minha cidade, né? A minha comunidade? Em quê? Em nada, porque se eu tiver mal, se eu tiver para baixo, eu trago todo mundo para baixo comigo. Então isso é importantíssimo a gente ter em mente. Não vamos compartilhar nada que desespere as outras pessoas. Isso não vai trazer nada de positivo, né? E de energias negativas a gente já tá cheio, né? Então vamos tomar cuidado com isso, para a gente proteger o nosso emocional e proteger também aqueles que a gente gosta, porque quando a gente compartilha alguma coisa é com os amigos, a gente está mandando para os nossos amigos, né? Notícias que não vão trazer nenhum benefício para a vida deles, tá? Então vamos compartilhando aqui. Se você gostou disso, se você quer trazer mais dentistas aqui diariamente para a gente conversar sobre essa situação, vamos criar aqui um canal de dentistas unidos, né? Dizem que o dentista é uma classe tão desunida, vamos nos unir, né? Nesse momento vamos nos unir, porque é só na união que a gente vai conseguir superar isso, que a gente vai conseguir retomar depois que tudo isso passar, né? Quem estiver sozinho, para baixo e ficar sozinho ali, vai ter uma chance muito menor. Eu acredito verdadeiramente nisso. Tá bom? Então tenha um ótimo dia, compartilhe com seus amigos, vamos estar todos os dias aqui às 7h45 da manhã, é um compromisso meu, isso faz bem para mim também, né? Eu quero compartilhar com os amigos, os colegas dentistas, aquilo que eu vou fazer todos os dias nas minhas clínicas, né? Para isso trazer também um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de... Não, peraí, não sou só eu, né, que tô nessa situação, vamos ver. E para trazer também, de repente, alguma ideia do que você pode estar fazendo para o seu negócio, para o seu consultório, seja um consultório pequeno, seja uma clínica, seja o tamanho que for. Estamos todos aí aqui no mesmo barco. Tá bom? A Daniela, é para todos nós, doutora, é isso mesmo. Então, um ótimo dia, vamos ver. Amanhã a gente se encontra aqui de novo e vamos atualizar aqui as nossas estratégias, né? De vida e profissionais, tá bom? Então, um abraço e uma ótima terça-feira.